Questão 37, vestibular da UERJ 2022. O funcionário do supermercado recolhe as mercadorias deixadas nos caixas e as coloca em carrinhos. Após certo tempo de trabalho, as mercadorias recolhidas ocupam 4 carrinhos interligados pelas correntes 1, 2 e 3 para facilitar a locomoção, como ilustra a imagem. Ao deslocar os carrinhos, o funcionário exerce uma força de intensidade igual a 8 newtons na direção aqui horizontal e sentido para a direita. Considere que cada carrinho, com os produtos neles contidos, possui massa de 10 kg, desprezando aí os atritos, a tração ou tensão na corrente 2 em newtons corresponde a. Primeira coisa que eu vou fazer é o diagrama de forças. Para isso, eu vou representar as forças em cada carrinho. As forças que atuam nesse primeiro carrinho aqui é a de tração, que eu chamei de T1, porque aqui a corrente é 1, que liga aí o carrinho 1 com o carrinho 2. Essa aqui é a minha corrente 2, e aqui eu tenho minha corrente 3, que liga aí o carrinho 3 com o carrinho 4. Nesse primeiro carrinho aqui, quais as forças que atuam? Normal e peso e a tração, ou tensão, tá? Essas duas aqui têm direção vertical, sentido para cima e para baixo, né, que são as normais, a normal e o peso. No carrinho 2 eu tenho aqui a tração. Novamente eu dei o nome de 1 porque tá aqui o que conecta o carrinho, esse primeiro carrinho aqui com o segundo é a corrente 1. Por isso que essas trações aqui, elas possuem aí o mesmo nome. Aqui, novamente, como tem a mesma corrente ligando esse segundo carrinho com o terceiro, eu também chamei de T2 e essa daqui T3, porque é a corrente aí que conecta, a tração feita pela corrente aí que conecta o terceiro carrinho com o quarto carrinho. Então, notem que em todos os carrinhos eu coloquei normal e não coloquei nome, especificando que é do carrinho 1, 2, 3 ou 4, e peso também. Por que eu não fiz isso? Porque ele diz que a massa de cada carrinho equivale a 10. Então, todos os pesos serão iguais. E da mesma forma, a normal também, tá? Então, aqui, lembrando que normal e peso estão na direção vertical, sentido para cima e para baixo, e eu tenho aqui atuando as trações que estão todas na horizontal, inclusive essa força aqui, e algumas atuando para a direita ou para a esquerda. O que a gente vai fazer então? Eu vou analisar cada carrinho. No primeiro carrinho, eu tenho o quê? Que normal é menos o peso, né? Porque os dois têm sentidos aí opostos. Isso vai dar igual a zero, porque aqui ele está em equilíbrio, né? Ou seja, o carrinho ele não vai ter uma aceleração nem para cima nem para baixo. Então, a minha aceleração vai dar zero. Isso aí, segundo a segunda lei de Newton. Utilizando também a segunda lei de Newton para a parte horizontal, eu tenho que essa tração aqui é igual à massa desse carrinho vezes a aceleração. Também estou utilizando a segunda lei de Newton. Vou fazer a mesma coisa para o segundo carrinho. O que eu tenho? Novamente, eu tenho normal e tenho peso, isso vai dar igual a zero, porque está em equilíbrio, né? Não tem aceleração aqui na vertical. E vou fazer agora para horizontal. Horizontal eu tenho o quê? Eu tenho a tração 2 e tenho a tração 1. Elas possuem sentidos opostos, né? Então, isso vai me dar massa 2, porque eu estou usando aqui o segundo carrinho, tá? Vezes a aceleração. Mudando para o terceiro carrinho. Novamente, eu fiz normal e peso, que vai dar sempre a mesma coisa, né? Menos o peso, porque estão em sentidos opostos. E aqui eu utilizei, ó, na horizontal eu vou ter o quê? Eu vou ter a tração 3 e a tração feita pela corrente 2. Então, isso vai me dar que a tração 3 menos a tração 2, isso vai me dar uma aceleração, porque o objeto, ele está sendo, todos esses objetos aqui estão sendo puxados aqui por essa força de 8 newtons. Novamente, está negativo, porque são os sentidos aí opostos. Fazendo isso aqui, ó, estou utilizando a massa, porque eu estou falando da massa do terceiro carrinho. Já no quarto carrinho, o que eu vou ter? Normal menos o peso, novamente, vai estar em equilíbrio, isso é igual a zero, e vou utilizar novamente a segunda lei de Newton. Ou seja, eu vou observar aqui para o horizontal. Então, eu tenho que a força resultante, perdão, a força F, menos essa daqui, porque está em sentido oposto, igual a massa do carrinho A vezes a aceleração. Notem que a aceleração aqui vai ser igual para todo mundo, porque eles estão conectados. Por isso que eu repeti aqui em cada um desses aqui. Notem que aqui eu utilizei tudo para horizontal, perdão, para vertical, e aqui embaixo tudo para
horizontal, tá ok? Na vertical, como a gente não vai ter aceleração, nós não vamos utilizar essas equações aqui. Só se ele estivesse pedindo a normal, por exemplo, que aí a normal vai ser igual a peso, só a gente calcular que peso é o quê? Massa vezes aceleração da gravidade. Isso me daria aí, como a aceleração da gravidade é mais ou menos 10, que a gente geralmente arredonda, 10 vezes 10 vai dar 100 newtons, então a normal, como a normal é igual ao peso, também daria 100 newtons, tá? Mas o que ele quer, na verdade, ele quer esse valor aqui, ó. Ele quer esse valor de tração, feita pela corrente 2. Então, o que é que nós vamos utilizar? Utilizar essas 4 equações que eu achei aqui. Reescrevi aquelas equações que estão na horizontal para obter, então, a aceleração. Por quê? A gente quer determinar esse T2 aqui, né? Que é a tração exercida aí pela corrente 2. Só que notem que, para eu obter esse T2 aqui, eu preciso do T1, da tração exercida pela corrente 1, massa do 2, ok, mas a aceleração não tem. Se eu for utilizar essa outra equação aqui, onde aparece novamente a tração 2, eu vou precisar da tração 3 e da aceleração novamente, que a massa 3 eu sei que é de 10 kg. Então, o que a gente faz? Toda vez que a gente tem esse tipo de sistema, que você está arrastando, você está puxando, está empurrando vários objetos ao mesmo tempo, tá? A gente vai juntar essas equações aqui e vai acabar obtendo a seguinte equação, a seguinte relação, essa daqui. Da onde saiu isso daqui? Né? Primeiro, o que que é, né? Você tem a força com que você está puxando os carrinhos, a massa de todos os objetos vezes a aceleração, porque a aceleração é igual para todo mundo, né? Quando a pessoa exerce aquela força de 8 newtons, né, ela está arrastando todo mundo ao mesmo tempo. Então, a gente utiliza geralmente direto isso daqui, tá? Pega a massa total de tudo que está sendo puxado, né, ou empurrado, e você vai obter a aceleração total deles e utiliza a força que você está exercendo para puxar eles. Só que o que que acontece? Da onde saiu isso? Na verdade, o que a gente faz é o seguinte, vou falar aqui rapidamente. A gente pega essa equação aqui e vai substituindo de cima para baixo. O T1 não vale M1 vezes aceleração? Eu vou substituir aqui. Aí vai ficar pendente esse T2, né? Novamente, eu faço. Eu pego o T2 e isolo, porque eu já substituí esse negócio aqui, né? Isolo ele, aí vou substituir aqui. Vou ter uma nova equação. Aí depois eu isolo novamente o T3, aí vai ficar M1 mais A vezes A, mais M2 vezes A, mais M3 vezes A. É isso que a gente vai obter, tá? A gente isola, joga aqui de novo. Ou seja, a gente vai ter força é igual M1 vezes A, M2 vezes A, M3 vezes A, M4 vezes A. Saia daqui, a gente vai fazendo substituições aqui, tá? Que isso aqui é um sistema, tá? Mas só que aqui eu coloquei direto, mas é aquilo, né? Não sai do nada, veio daí, tá? Então, toda vez que você tiver uma coisa que você está puxando ou empurrando algo que tem várias massas, a maioria das vezes a gente utiliza o somatório das massas para obter aí a aceleração e utiliza a força que ele utiliza para arrastar todas essas massas ao mesmo tempo, tá? Esses corpos, né? Aqui ele disse no exercício, né? Ele tinha me falado na questão que as massas são iguais, né? Então, 10, 10, 10 são 4 carrinhos, né? 8 é a força aí que a pessoa está puxando, esses 8 carrinhos. A gente soma, né? Então, vai ficar 40A. O 40 ele está multiplicando, na verdade, ele vai passar dividindo, vai ficar 8 dividido por 40. Isso me dá 0,2 metros por segundo ao quadrado, né? Então, a velocidade aí dele está variando aí de 0,2 metros por segundo a cada segundo que passa. Nós podemos obter, então, a tração 2 através dessas duas equações aqui. Por essa daqui ou por essa daqui. Eu vou fazer dos dois modos para vocês verem que qualquer uma das equações que vocês utilizarem vai dar o mesmo resultado, tá? Eu tenho que, para obter a tração 2, eu preciso da tração 1 e da massa 2 e aceleração. Aceleração eu tenho, massa 2 do segundo carrinho eu tenho e a tração 1 não tem. Então, primeiro eu vou calcular a tração 1.
Para calcular a tração 1, eu preciso aí da massa do primeiro carrinho vezes a aceleração que a gente que nós já obtivemos aí antes. Né? A tração 1 é igual a massa 10, aceleração 0,2, então a tração 1, feita pela corrente 1, é de 2 newtons. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 2 newtons e vou substituir aqui. Já que já temos o T1, nós podemos calcular o T2. Reescrevi aqui a equação, fazemos as substituições. No lugar do T1, coloquei 2 newtons, fiz a multiplicação, somou, deu 4 newtons. Então, esse valor aqui é o valor da tração, né? Feita aí pela corrente 2. Da segunda maneira, eu vou utilizar essa daqui, só que eu preciso aí da tração 3, então eu vou utilizar essa daqui também. Então, eu vou calcular primeiro a tração 3. Repeti a equação, fiz as substituições, né? Multipliquei aqui, depois esse 8 eu passei para lá, ó, subtraindo, né? Vai ficar aqui menos 6. Vou multiplicar tudo por menos 1, isso me deu 6 newtons. Então, a tração da corrente 3, na corrente 3 é de 6 newtons, então eu faço a substituição aqui. Fiz a substituição, ó, peguei essa equação aqui novamente, multipliquei novamente, aqui me deu negativo, porém aqui está negativo também, multiplica por menos 1, me deu 4 newtons. Então, qualquer forma que você fizer, de qualquer das duas equações, você vai obter aí os 4 newtons.